Essa questão de Marlon, Yuri, primeiro que eu acho que seria um excelente nome. Para mim, é hoje um dos melhores. Tá, não vou botar melhor, não, que vai começar discussão no chat, mas está no top 5 aí dos laterais esquerdos do Brasil, né? Pois é, nome que me agradava muito e eu entendi. Quando a gente estava conversando sobre o Marlon, e eu conversando com alguns amigos de BH, inclusive um abraço para um deles, meu parceiro Lucas Tanaka, que, enfim, tem contratação no meio, eu tenho que falar com ele, porque o homem está sempre bem informado. A gente conversando sobre o Marlon e eu entendi, contrato acabando, último ano de contrato, últimos meses, o que o Bahia vai fazer? A mesma coisa que aprontou com 3 já o Bahia, né? Pois é. Juba, Iago e Arias, né? Pois é, 3. Que Arias não foi pré-contrato, mas os caras foram lá, o contrato tá acabando, pai? Pera aí, vem cá, conversa aqui. Então já tiveram 3 aí que o Bahia trouxe de graça. E apesar de ser diferente, eu coloco até o Caio Alexandre, daquela situação de contrato acabando, e o Bahia aproveitou essa situação de contrato acabando e foi lá também, e enfim, costurou o acordo e o Caio Alexandre tá aqui. Quando eu entendi, eu falei, é isso, a mesma coisa com o Marlon. É nome pro ano que vem, não é para agora. Aquele cara que você vai tentar chegar ali no meio da janela, assinar um pré-contrato, botar a luva alta, que é o que o Bahia tem feito, bota a luva alta, bota um salário, tempo de contrato longo, que aí você deixa o jogador... 5 anos, que é o padrão. Pronto. E aí você consegue convencer em muitos casos o jogador. Nesse caso, eu acho que o que pesou... Lucas está falando do Everton Ribeiro, não descarto o Bahia ter procurado o Everton no meio do ano passado. Exato, já falado, se você não renovar, eu estou aqui, disposto a fazer X, Y e Z. E fez imagino que tenha feito com o Marlon também. Só que o que pesou no Marlon, que também para mim é um ótimo jogador, um dos melhores laterais esquerdos do último campeonato, para mim ele e o Juninho foram os grandes destaques da posição, quem diria, hein, Juninho? Mas enfim... Eu acho que pesou a vontade do Marlon. Que o Marlon, em toda entrevista, mesmo quando a negociação estava arrastada, ele falava da gratidão com o Cruzeiro, que ele escolheu o Cruzeiro, que ele não assinaria pré-contrato, mesmo que renovasse com o Cruzeiro, ia até o final, ia cumprir seu contrato. Enfim, eu acho que pesou a vontade do jogador nos últimos dias, nas últimas horas. O Samuel falou que a conversa andou, a notícia que a gente tem aí pela mídia rodando é que realmente Cruzeiro e Marlon estão próximos de um acerto, então eu acho que dificulta a contratação desse jogador, pelo menos a curto prazo, para o Esporte Clube Bahia. Uma pena, era uma ótima opção. E o Timbó falou do Lucas Cândido, né? É outro lateral que eu gosto bastante, até nesse sentido de diferença de características mesmo, de um mais ofensivo, até o próprio Juba ser um cara mais ofensivo, o Iago, que eu já falei que eu não lembro dele, mas parece ter características mais ofensivas também. Você tem um Cândido que tem características um pouco mais defensivas, um pouco mais de contenção, mas que também apoia. Apoiaria esse nome, mas não sei a condição do Cândido, não sei se o contrato está acabando, não sei se o Bragantino quer se livrar, não sei como é que tá. Enfim, uma pena no Marlon, uma pena porque poderia render pra gente. Tô até olhando aqui para ver se eu acho algo do Luan. Ele tem um contrato até 2026. Né? Então, nesse caso aí do que o Timbó citou, é aquela coisa do ir atrás do jogador para buscar. Tipo, quanto é que o Bragantino quer, a gente paga e tal. Só que assim, gente, da mesma forma que eu falei em outros momentos que equipes valorizavam mais seus atletas, eu acho que SAF vai ser principal. Mas o Bragantino não é SAF. Mas é um clube empresa, né? Tem uma grande empresa por trás do Bragantino, né? A questão ali é só burocrática de ser SAF ou não, né? Mas assim, seria aquele ponto de chegar lá, o Bragantino falar, peraí, irmão, é gente que tem bala na agulha. Não vou liberar por 5, 10 milhões, não, pai. Eu quero mais e tal. Então, assim, é esse ponto de um Luan Cândido ser mais difícil. Eu acho que eu já estou começando a entender esse perfil de Santoro, de gostar muito do final de contrato, do cara de qualidade, final de contrato vindo a custo zero, né? Porque assim, a gente até soube que o Caio Alexandre, mesmo a proposta do Palmeiras era muito maior, por uma porcentagem menor, mas o Bahia conseguiu convencer ele e trazer 100%. E, né, a gente diz isso, mesmo o presidente do Fortaleza dizendo que só foi uma conversa, mesmo algumas que a proposta do Palmeiras era melhor realmente aí pro Caio Alexandre, mas enfim, foi uma soma de fatores que no final concretizou que o Bahia terminasse essa negociação com o Caio Alexandre com um final feliz. O Rick Souza está perguntando aqui se o Marlon já renovou o contrato com o Cruzeiro. Ainda não, só que ele tem se mostrado... E as últimas foi que avançou. Acho que foi o Venâncio que falou que a conversa andou, avançou,
e se aproximaram de um acerto Marlon e Cruzeiro. O Cruzeiro seria burro se não conseguisse renovar, mesmo que pretenda vender o jogador, se desfazer, seria, eu acho que burrice do Cruzeiro perder o Marlon de graça. Se você quer se desfazer, consiga um dinheiro de um jogador que tem potencial, renove o contrato, mesmo que um pouco a mais do que você queria pagar, e aí você consegue uma transferência para o futebol, seja brasileiro ou internacional, no final do ano. Um abraço, meu querido Clérison Amorim, rapaz. Mandei o noticiário da rádio, falta o outro. E comecei a live. Ô, Clérison, segura a live aí, Clérison. Acabou que eu vou. Não, quando acabar a live eu tenho que mandar o golaço. Por que a torcida requenta a notícia de Gabigol? Gabigol ou Gibagol, Teles? Eu acho que foi Gabigol. Eu vi uns dois comentários. Porque Bara, ele vai chegar aqui também, e eu falo logo, Bara já meteu aí. Quem aí é viúva que Gilberto meteu 2 ontem? E eu tava vendo o jogo, irmão. Eu falei assim, eu não sei o que foi que casou aqui, mas eu acho que foi Gilberto e Roger Machado, pô. Porque o cara tava jogando mal demais no Cruzeiro. O Caba já fez aí, se eu não estiver enganado, no Juventude, o começo da temporada, o mesmo número de gols que ele tinha no Cruzeiro o ano todo, pô. Acho que ele fez 5 já no Juventude. Ele fez 2 ontem, pô. Ele tinha 4. Acho que tem 5. Acho que 6, não. Então, quando eu vi os 4, ele já tava contando de ontem. Acho que tem 5 em 8 jogos. O Gilberto. Mas já tá perto. Fez 6 ano passado. Pois é. Fez 6. Então, assim, acho que Roger olhou e veio. Jogamos bem. 9 jogos e 6 gols. 6 gols, pô. Em 9 jogos. Em 9 jogos. Então, tipo assim, ô Gilberto, tu achou teu pai, viu? Roger Machado, tu achou teu filho. Pronto. Então, se entenderam, boa sorte para os dois, né? Eu acho que... Já pensou um reencontro Bahia e Juventude na próxima fase, Copa do Brasil? Por mais que a gente conteste algumas coisas de Roger, mas acima de tudo, sempre respeitoso com todos aqui. Com todos. Com torcida, com imprensa, com funcionários. E Gilberto desbandando a fazer gol aí, e já tem gente pedindo de volta de novo. Ontem o Twitter foi só isso. Nessa de Roger, pô, Roger, eu acho que é aquele cara, só falando rapidamente assim, que é aquele cara que eu acho que todo mundo queria que desse certo. Torcida, dirigente, o próprio Roger, sabe? Era aquele cara que você olhava, você via aquele respeito, aquela tranquilidade, aquele cara a fim de vencer, enfim. Não deu certo por alguns outros fatores. Começou dando muito certo, que a gente fez aquele primeiro turno absurdo, mas terminou sendo uma decepção naquele final de segundo turno. Mas era aquele cara que acho que todos queriam que desse certo, identificado, um técnico negro, sabe? Tudo isso acho que junta nesses fatores, todos queriam que o Roger desse certo aqui. Enfim, bola para frente, que todo sucesso a ele, menos contra o Bahia. Letícia, né? Acredito que seja. Letícia está perguntando aqui o seguinte: como assim Cicinho não tem previsão para voltar? Tá certo isso? De onde foi que saiu isso? Eu vi alguma dessas páginas, não lembro qual foi, se foi Portal Tricolor, se foi o Davi, se foi Central Bahia. Alguma das páginas colocou aí sobre o Cicinho não ter prazo de voltar. Não vi se foi informação de alguém ou, enfim, só o prazo. O Bahia não tem costumado soltar prazo de recuperação, então talvez seja nesse sentido. Tanto que foi assim com o Rezende. O Bahia não soltou o prazo de recuperação de Rezende e simplesmente Rezende se machucou, se recuperou e voltou aos gramados. Cicinho... Eu falei na hora, né? Rogério até falou assim: talvez não seja nem lesão e tal. Eu falei, velho, ali foi lesão muscular. Né? Tipo, o Cicinho cai, tenta voltar, não consegue. Então ali não era um exemplo, não era um tostão. Tipo, tentei e tal. Não, ali ele sentiu e voltou na raça. O lado muscular até acaba sendo pior o cara voltar, porque se o músculo abriu, ele volta e continua correndo, ele abre mais ainda. Né? Só que o Cicinho foi pro sacrifício, torcer para que recupere-se logo e possa voltar aí, porque eu quero ser campeão baiano com o Cicinho na lateral esquerda. E ele de capitão levantando o troféu do Baianão. Acabou. Será? O que MG tem da foto de jacaré, eu faço uma foto, pô, para aparecer na live, Cicinho com o troféu, pô. Cicinho erguendo o troféu do Campeonato Baiano. Pode gravar aí e tal, que é o que eu quero. É o que eu quero e pronto. Tenho minhas dúvidas se volta aí a tempo no Baiano, mas vamos ver. Outra coisa, Santi Arias, né? Ele convocado, o amistoso é dia 22 e tem Bavi dia 20. Só que a representação eu acho que está marcado para o dia 18.
A A apresentação da Colômbia, né? Então, assim, talvez exista uma conversa, não sei até que ponto, não sei se o primeiro jogo, até vale olhar isso aí, onde são os jogos contra a Espanha e Romênia, porque se for na Colômbia, talvez facilite a vida dele, enfim, o primeiro dessas partidas, de, não sei, fazer o Bavi e, não sei, alugar um fretado para ele, não sei. Mas a tendência, a probabilidade mesmo é que ele perca aí o Bavi, não só o Bavi, como a partida contra o Maranhão e também contra o Botafogo da Paraíba, as 3 partidas pela... Estádio Olímpico de Londres. Aí complica. Espanha e Colômbia. Porque, assim, eu imagino que lá pro dia 20 já seja... Aí não tem fretado certo. Pô. A não ser que o City, né? Em Wembley e tal. Então... Sim, é Bavi, pô. Não, mas já tem um jatinho que faça isso aí, sabe? Já esteja lá em Londres. De Salvador? Tá lá em Londres, irmão. E só vem pra cá em Manchester, só vem pra cá e depois volta. E vai jogar o Bavi como? Joga dia 20. Da noite, pô. Acabou o Bavi, 1 hora da manhã. O jatinho chega lá 21. Mas brincadeiras à parte, a gente só tá aqui tá fora. Confabulando mesmo aqui as possibilidades. E o pior, que não tem o Cicinho até pra fazer a dele, né? A lateral direita ali, no eventual necessidade, na ausência de Gilberto. Então a gente deve ter só o Gilberto mesmo. Um ponto é bom. A gente tem um jogador de seleção. A gente tem um jogador que a gente queria. Tá se preocupando agora com data FIFA, porque a qualidade do nosso jogador levou ele à Colômbia. Tudo bem que ele já vinha sendo convocado, apesar que eu acho que na última ele não foi. Ele vinha de convocações no Cincinnati, mas eu acho que a última não foi. Vale a gente olhar, não sei se foi por lesão ou algo do tipo. Mas convocado, atuando pelo Sport Clube Bahia, é bom para a imagem do clube, é bom para o jogador defender seu país natal, defender sua seleção, mas ruim porque a gente pode perder. E ruim, eu digo, Marinho, não só pelo Bavi, porque tem Copa América e não para. Então a tendência da gente perder um Arias na época de Copa América é grande também, em outras convocações de amistosos, mas na Copa América aí que deve durar um mês. Ou seja, perder algumas rodadas o Santi Arias nessa Copa América. Então, aqueles dois lados. É bom para a imagem do clube, é bom para o jogador, é bom para valorizar, mas é ruim que a gente tem que lidar agora com a data FIFA e as possíveis ausências. Pronto, vamos que vamos. Timbó disse que quer ver só alegria no dia que Neuciano marcar um gol. Que esse Pix ele vai fazer sem dó. Viu? Faça sem dó e com um bocado de zero. Meu querido Jorge Timbó, um abraço, viu? Vamos dar confiança a Gilberto Corneteiros, PQP, botou aqui o Gilmar Cavalcante, já retado. Eu imagino que seria com o chat, né? Porque e aí não é com a gente, E teve alguém que botou aqui, ó. Então já bota Arias contra o Jequié e poupa Gilberto pro Bavi. Seria uma ideia? Pode ser uma das soluções do Ceni, né? Porque vai perder precisa primeiro dar descanso para o Gilberto e vai perder o Arias para essas rodadas. Então pode ser sim uma ideia do Ceni. Falta ver como vai ser essa logística, a viabilidade, mas como a gente já falou, eu imagino que após a partida contra o Jequié, o Arias já vai se apresentar à seleção colombiana. Mas a que ponto vale a pena poupar o Gilberto ou dar ele os primeiros 45 minutos até pela questão do ritmo, né? Não sei. Tipo, ele jogou o jogo de ida com o Jequié. Ele vem jogando, né? No Baiano, ele vem jogando no Baiano. A equipe que vai jogar contra o Vitória, eu imagino que não seja. Ele entrou, não lembro qual foi o jogo exato, mas ele entrou na Copa do Nordeste ou foi Copa do Brasil, no lugar do próprio Arias também. Não lembro. Vale a gente dar uma olhadinha. Mas vem jogando. Acho que ritmo não vai ser o problema para Gilberto. Claro, tem se acostumado a jogar ali com a equipe que está jogando o Baiano. Tudo bem, tem questão de entrosamento. Talvez a característica dele seja um pouco diferente quando vai atuar com a Vitória, porque contra equipes do Baiano, normalmente o Bahia tem sido favorito, tem mais liberdade para atacar, não tem tanta preocupação ali pelo lado direito, e imagino que no Bavi ele vai ter que se preocupar sim com o lado direito. Inclusive, o titular no Ceará, ele entrou no final, 2 minutos. Entrou, e no Bavi foi ele o titular também, né, no Barradão? No Bavi foi ele. Ele jogou os 90 minutos, ele jogou contra o River do Piauí, 79 minutos. Contra o América ele foi reserva, não entrou no jogo. Contra o Sport antes, Barcelona de Ilhéus e Sport, ele jogou os 90 minutos. Foi titular naquela partida contra o Sport. Bavi e Juazeirense, ele jogou 90 dos dois também. Ficou fora contra o CRB. 90 contra a Jacuipense. Fora contra o Ceará, entrou, jogou 2 minutos. Contra o Jequié, ele jogou os 90 minutos. E contra o Caxias, ele não entrou.
Pois né? é. Então tem tido essa média de um jogo sim, um jogo não. E assim, esse comentário é bom. Assim, é fato que o Arias ganhou essa condição de titular e eu acho que merecidamente. Eu acho que as valências do Arias hoje são maiores que as do Gilberto. Eu acho o Arias um jogador muito mais equilibrado, que consegue atacar, tem mais estatura, se defende bem, acostumado aos grandes jogos, aos grandes clubes. Ganhou essa posição para mim em campo, não foi na marra, ganhou em campo mostrando que tem qualidade de ser. Mas até pouco tempo, o Gilberto, questionado ou não, era titular, a gente gastou um dinheiro alto para trazer o Gilberto, né? E outra coisa, Exato. só tem Gilberto. Exato. Então, assim, convocado. É ele. Então, assim, não chego a dizer que estou preocupado. É claro que a gente lamenta, porque o titular da posição não vai estar, mas não chego a dizer que estou preocupado. Raimundo disse que Gilberto já descansou demais. Você viu o que a Argel falou do... Eu te falei. Foi. Jornada, foi. Né? Descansa quando morrer. Você vai revezar o elenco? Não, irmão. Mas tem que descansar. Deixa para descansar depois que morrer. Agora ele disse que parecia jogo de Libertadores. Foi mesmo? Duvidão. Bahia, a coletiva dele? Meu irmão. Duvidão. Você que não viu ainda aí. Assista a coletiva de Argel. Que você vai achar que você não torce pro Bahia e que o City comprou o Bahia, não. Você vai achar que você torce pro City e que o Bahia comprou o Manchester City. O jogo de Argel parecia um confronto de Libertadores. Foi mesmo? O Bahia vai dar trabalho na Série A, um time milionário que... Nos... Meu irmão, o maluco encheu tanto a bola do Bahia, em outros momentos, quer dizer, tá pedindo emprego, deve estar querendo alguma coisa aqui, né? Conhece alguém e tal, mas, meu irmão, o que ele enalteceu o Bahia, pô. E falou, mas brigamos até o final. Tivemos chance de ganhar o jogo. Que horas foi que ele teve chance de ganhar o jogo? De ganhar o jogo. Não sei. Eu acho que teve um único lance que, assim, foi até que, sabe, aquela... Depois do 2-2, teve uma bola cruzada. Fraco. Não, teve uma bola cruzada que o Marcos Felipe sai no pé. Sim. Ele antecipa o jogador. Eu acho que o lance que eu lembro, assim, que era de vencer o jogo, que era no final ali, depois do 2-2. Diogo disse que parecia um baba de cadeia. Eu nunca vi um baba de cadeia. Eu também não, irmão. Nem o show que o Ronaldinho Gaúcho deu. Foi transmitido, né? Não transmitiram, pô. E eu duvido, pô, que não tinha um celular. Aliás, tinha, porque tiraram uma foto. Eu ia dizer, ninguém parou pra pensar nisso. Celular no presídio, ninguém parou pra pensar isso. Saiu uma foto dele no presídio. Não, mas alguém falou assim, se abrir live, a live cai, irmão. Que os caras vão achar o celular. Não, mas eu tô falando, ninguém questionou isso. Como foi que essa foto vazou dentro do presídio dele jogando? Imagine o cara mandando, Pivete tá rolando o campeonato aqui, ó quem tá jogando no meu time. Com a foto de Ronaldinho Gaúcho, pô. Quem não viu, procure o que você acha, pô. Tem foto de Ronaldinho nesse campeonato, ou amistoso, sei lá o que era, dentro da prisão. E Fábio Cerqueira, que é membro aqui há 26 meses, um abraço pra você, Fábio. Ele tá dizendo o seguinte, vai ser auxiliar de Ceni. Quem, rapaz? Argel Fux. Ele tá encaixando já no temperamento, viu? O Leandro foi expulso em um jogo. O Charles agora. Eu virei pra Nelson no final ali, antes da coletiva. Sim. Quando eu acabei de entrevistar a Verão, eu falei assim, olha, próximo expulso é você, né? Aí, ele geralmente ele não fica no banco, ele faz a análise sobe, de cima. É. Aí o Danilo falou, é mesmo, mas próximo jogo é você no banco. Aí ele falou, não, pô, competições diferentes, dá pra inverter o Leandro e o... Danilo é um cara de um coração. Foi no Paraguai, viu, o SC Bahia, que ele perguntou se foi no México. Foi no Paraguai. Foi no Paraguai. Cara, é Ronaldinho Gaúcho, irmão. Vou passar aqui com um passaporte com o nome Nelson. Ninguém vai perceber, pô. Bora, continua assim. Deixa quieto. E o melhor de tudo, sabe qual é o melhor de tudo, pô? Que pro Paraguai você só precisa do RG, pô. Você não precisa do passaporte. Pô, mas independente... eu vou pro passaporte que não é meu. Independente, quando ele chegou, irmão, todo mundo conhecia ele. Mas é isso, pô, não tem necessidade dele estar o passaporte. O RG. Não tem necessidade nem dele estar documento. Era Ronaldinho Gaúcho, passou e acabou, pô. Que viagem. Essa, até voltando nessa daí, Danilo tem um coração enorme. Danilo é um cara fenomenal da comissão de Ceni, o preparador físico. Eu lembro que quando o Ceni foi anunciado, e naquela de Fortaleza, falaram assim, rapaz, o Charles é expulso, jogo sim, jogo não. E aqui eu acho que foi a primeira, né? Primeira, mas o Nelson falou comigo que a última vez que eles foram em Caxias, pelo Fortaleza, o Charles foi expulso lá também. Me falaram que era constantemente expulso o Charles. Era jogo sim, jogo não. Aqui é a primeira. Enfim, acalmou, respirou. Aqui eu acho que é a primeira expulsão dos dois auxiliares.
money.